Uma das maiores pretensões da humanidade, um dos maiores enganos dos homens e mulheres, é acreditar que de fato conhecem o que é bom e o que é mal. O fundamentalismo muitas vezes nasce desse sentimento, nasce dessa pretensão. Eu muitas vezes, quando eu olho para o meu passado, para a minha história, para o meu presente, eu constato que muitas vezes, seguindo por caminhos em que eu jurava ser bom, lá adiante eu descobri que não era. Assim como muitas dores, muitas decepções, muitas desilusões, muitas quebras, muitos rompimentos, muitas tristezas, que eu chamava de mal ou de más, me fizeram bem. De fato, aquilo não era mal. E um desses ingredientes que a gente insiste em colocar na categoria de que é mal é a desilusão. Quem se desilude, se amargura, se decepciona, se entristece, se enluta, se revolta, se rebela, se sente indignado porque eu me desiludi com você. Eu me desiludi com a situação, eu me desiludi com a vida, eu me desiludi com o mundo. Mas por que é ruim perder a ilusão? A gente vive muito iludido. Na verdade, a gente se apega, a gente se agarra, a gente se esconde às ilusões pelo simples fato de que muitas vezes é difícil a gente ter coragem de nos enxergar, de enxergar onde nós estamos, a raiz das nossas motivações, com quem nos relacionamos, por que nós temos determinadas prioridades, escolhas, metas, objetivos. E de ilusão em ilusão, nós vamos cada vez mais longe em determinada estrada, achando que estamos indo para algum lugar, quando na realidade nós, num determinado momento, quem sabe, de desilusão, percebemos que estamos indo para a direção errada. A desilusão é a iluminação. A desilusão é a luz que nos revela que aquele pacote, que aquela situação, que aquela história que nós projetávamos como sendo boa, de fato não era. E aí a gente acorda. E esse despertar, muitas vezes, gera perplexidade, de modo que a maioria foge da desilusão. Eu não sei se você vive um momento de desilusão, se você está vivendo ainda os reflexos de alguma desilusão, mas eu queria lhe provocar hoje a pensar e a enxergar e a olhar isso como bênção, como privilégio. Desiludir-se. Perder o engano, perder a ilusão, enxergar. E não com a sensação de quem caminhou em vão até aquele ponto, porque estava enganado, mas como quem entende que era preciso chegar até aquele ponto para que ali você percebesse e partisse de lá. Esse ponto que você está agora, o ponto da desilusão, da amargura talvez, da mágoa, da perplexidade, é esse ponto. Sem, obviamente, a amargura ou a mágoa, mas talvez perplexo, desiludido. Esse é o ponto de partida. Não traga essa cauda pesada, incômoda da revolta, da mágoa, da amargura. Não é isso. Mas seja grato pelo fato de agora ver, de agora saber, de agora enxergar, ainda que isso doa, ainda que não seja fácil, ainda que cause tristeza, e eu não estou dizendo que não deva causar. E às vezes a tristeza faz parte do processo de crescimento, de amadurecimento, de alargamento de consciência, de percepção. Mas isso não diminui o fato de que desiludir-se é bom. Isso não diminui o fato de que é preciso perder a ilusão, que é preciso enxergar as coisas como de fato são. Porque só assim é que você consegue amar. Se você amava uma projeção, se você lidava com uma projeção, se você se relacionava com uma ilusão, de fato não havia relação, não havia amor, não havia nada a não ser um engano. Se a gente está nessa busca, e eu acredito que você esteja, de ser alguém melhor, de enxergar, de perceber, de entender do que as coisas são feitas, de saber como são as coisas, como é a vida, como é o mundo, se você está nessa busca, então não perca medo de desiludir-se. Trate a desilusão como parte necessária do processo daquele que busca a verdade e que sabe que, conhecendo a verdade, será liberto das ilusões, dos enganos, do fragmento de olhar, de alma, das amarguras e algemas
que lhe prendem à culpa, ao medo, que forçam com que você muitas vezes se esconda atrás de ilusões. Está desiludido? Está desiludida? Parabéns. Esse é o ponto de partida. Siga daqui para frente. Cresça em consciência. Aprofunde o seu olhar e as suas percepções em relação à vida. E viva desiludido, feliz, em amor e em paz.